Olá pessoal, olha aí que coisa interessante, né? A gente fica pensando, estamos em 2023, passou a pandemia, como é que está a aviação? Porque antes da pandemia, a perspectiva, a curva era de crescimento da aviação. Aí vem a pandemia, o mundo inteiro muda, e o que aconteceu? O que está acontecendo agora em 2023? No âmbito internacional, né? Número de voos, etc. O que está acontecendo? Bom, agora nós temos uma situação bem diferente, né? Nós temos aí guerras, questão econômica, parece que está ficando ruim para o mundo inteiro, né? Estados Unidos, uma situação complicada, Europa nem se fale e tal, as economias. Bom, e a aviação? Olha só que dado interessante nós pesquisamos aqui no Flight Radar, eu e o Daniel, né, no Flight Radar, sobre olha o que aconteceu. Dia 26 de maio foi um recorde, 20, escuta só esses números, 22 mil aeronaves estavam nos céus no mesmo momento, no mesmo instante. É recorde, isso é um recorde, 22 mil aeronaves no mesmo tempo voando no espaço aéreo do globo terrestre, toda a Terra, né? E dia 25, um dia antes, havia sido batido o recorde no mesmo dia, portanto em 24 horas, 253 mil aeronaves. Foi recorde também. Então isso mostra o seguinte, que se recordes estão sendo quebrados, né, significa que a aviação voltou forte em 2023. E nós estamos falando aí num ambiente que é o mundo inteiro, né? É muito interessante. Você está vendo a imagem aí, né, do Flight Radar. Olha as posições. Nossa, você vê o globo terrestre, né, desenhado, o globo terrestre desenhado com as várias aeronaves. A gente observa os continentes. Olha que interessante, né? Você vê principalmente ali o caminho entre Europa e Estados Unidos, logicamente uma área que tem muitos voos e tal, os Estados Unidos sem dúvida, mas também é bastante significativo aí no Brasil. Olha que interessante, né? Bastante significativo o movimento aí no Brasil, né? As nossas rotas talvez nem tanto assim, né? Nada se compara esse corredor que existe aí na região norte, né? O nosso corredor Eurosan aqui, que vai da América Latina para a América do Sul para a Europa, nem tanto assim. Mas, sem dúvida, nós vemos uma atividade aeronáutica de aeronaves muito grande, acontecendo esses dois recordes, né? E o interessante é que o Flight Radar, onde ele pega essas informações, né? Essas informações vêm do ADS-B. Então, hoje, as modernas aeronaves têm esses sistemas. E o que é o ADS-B? É Automatic Dependent Surveillance, ou seja, Broadcasting, que é o serviço de vigilância. Passando um avião aqui, bem aqui em cima, um bimotor. E o que acontece? Nós temos essa informação. O que é o ADS-B? Eu falei, né? É o serviço automático, o serviço de vigilância automático por radiodifusão, né? Que é um sistema que utiliza satélite e tal. Enfim, bastante interessante. Então, o Flight Radar pega essa informação lá do satélite, também as informações de multilateração e também usa alguns serviços radar, especialmente ali no Atlântico Norte, também pegam essas informações. É lógico que essas aeronaves que aparecem no Flight Radar, acho que todo mundo conhece, né? Acessa o site para ver lá e tal, né? Um voo de um parente, coisas do gênero. É lógico que não é a totalidade absoluta de todos os voos, mas sem dúvida é uma informação muito importante que dá para a gente tirar algumas conclusões aí com essas informações que eles colocam aí, né? Muito interessante. Veja que em 2023, né, nós tivemos foi recorde, mais de 22 mil voos no mesmo momento e num dia também foi batido o recorde de 253 mil aeronaves no dia 25, né?
Bom, então, fazendo uma comparação, você viu que houve esses dois recordes quebrados agora em 2023, dia 25 e 26 de maio. Vamos fazer uma comparação com 2022. 2022, né, que foi já a recuperação do Covid, né? Então, o que acontece em 2022? Em 2022, houve um total de 31 milhões de voos. 31 milhões no total. Olha que interessante, passando aqui o que é o Airbus. Enfim, 31 milhões de voos, veja só. Em média, dá 84.931 voos, né, por dia, isso em 2022. E um dado interessante que o Flight Radar dá é com relação aos aviões comerciais, né? O tipo de aviões comerciais, e olha que interessante, eu achei, quem trouxe isso foi o Daniel aqui, e olha que interessante. Nós temos o top, vamos trazer as 6 colocações de aeronaves que voaram nesse total de 31 milhões em percentual em número de voos. Você sabe qual foi a aeronave comercial que mais voou em 2022? Foi o A320, o Airbus 320, com 6,35 milhões de voos, perfazendo 20% do total desses voos aí, né, que são computados lá no Flight Radar. Sabe qual foi o segundo? Boeing 737-800, Boeing 737-800, com 5,53 milhões, perfazendo um total de 17,9% desse volume aí. Terceira aeronave, Airbus também, Airbus 321, com 2,12 milhões, 7% do total. Depois, no quarto, também Airbus 319, com 1,42 milhões, fazendo 4,6%. Depois vem, no quinto lugar, Boeing 737-700, com 1,16 milhões, fazendo um percentual de 3,7%. E olha só, a Embraer está em sexto lugar, acredite, Embraer 175, né? Olha só, Embraer 175, com 969.200 voos, fazendo um total de 3,1% desse total de 2022. Né? Bastante interessante isso aí. E só para ver, né, em 2019, ainda em pleno Covid e tal, foi terminando, né? 2019, nós tivemos um total de... aliás, 2019 não, 2019 ainda não tinha o Covid, né? Porque o Covid, efetivamente, né, ele aparece em 2020, né? 2019, lá no finalzinho de 2019 começou alguma coisinha, mas não se falava em Covid ainda, né? Então 2019 vinha tudo tranquilo, né? Quer dizer, foi exatamente antes do Covid. Houve um total, vejam só, de 68.948.849 voos. Isso antes do Covid, no ano antes do Covid. E dando por dia um total, em média, né, dividindo, você vai ter um total por dia de voos no mundo inteiro, 188.901 voos, né? Muito interessante. E aí a gente compara, aliás, teve um recorde lá em 2019, foi dia 25 de julho, num dia voou no mundo 230.409 voos, né? E aí, poxa, essa fotografia antes do Covid, né? E a gente agora, só fazendo 2023, veja que num dia a gente já ultrapassa, o recorde é maior, né? De um dia inteiro, porque em 19 deu 230.409 voos,
e agora no dia 25 de maio deu 253 mil voos num único dia, né? Então isso me parece, não sei, eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Eu acho que é uma fotografia muito legal do que está acontecendo. Quer dizer, antes do Covid, nós tínhamos uma curva ascensão da aviação, aumento no número de voos, havia uma preocupação das autoridades aeronáuticas em relação a isso, e depois veio o Covid e tudo despencou. Em 2023, esses recordes sendo batidos, a gente verifica então que houve, sem dúvida nenhuma, uma retomada bastante significativa agora no ano de 2023. Apesar, né, das crises aí que nós temos, né? Guerras, nós vemos esse problema na Ucrânia afetando muito a Europa, a economia americana não indo lá tão bem e algumas dificuldades. Mas parece que a coisa está embalando aí na aviação. Vocês concordam comigo ou não? E aí, gostaria de saber a sua opinião. Grande abraço, gente.